Olá pessoal, sejam bem-vindos ao treinamento de gerente do varejo. Eu sou o João Paulo e hoje a gente vai falar no módulo 2 de liderança e gestão da equipe. Espero que gostem, qualquer coisa deixem seus comentários e entrem em contato se precisar. Então, eu queria começar com uma pergunta, na verdade. Qual que é o maior desafio para vocês liderarem a loja de vocês, a equipe de vocês hoje, né? Se vocês já estão situados no mercado, né? Seria essa pergunta. Se vocês não estão, se perguntem qual seria, né? Porque eu gosto muito que a pessoa se coloque na posição, imagine na posição que ela vai estar, que ela deveria estar porque o raciocínio ele vai mais de acordo com o que a gente está trazendo. Então, com isso aí, você já tem uma ideia, né? Qual que é o maior desafio? É possível que a pergunta seja, que a resposta seja exatamente o que os slides aqui vão responder, né? Que é gente, né? Lidar com gente, pessoas diferentes e tal. Então a gente vai começar com isso aí, né? Então liderar bem uma equipe no varejo, principalmente de moda, mas isso se aplica para qualquer equipe, né, no caso, exige mais do que cobrar resultados, né? Então a gente tem que entender as pessoas, ajustar rotinas e ser o exemplo todos os dias. Entender as pessoas envolve a gente realmente se colocar no lugar do outro, né? Que muitas vezes a gente pode ser achar que está fazendo as coisas certas e está fazendo a coisa errada. É, e nesse caso também envolve a gente às vezes dá um passo atrás em cada decisão que vai tomar, se realmente a gente tomou a decisão certa, se a gente talvez não deveria fazer uma uma pergunta para nós mesmos, né? Será que eu tomei a decisão certa nesse momento ou será que eu só pensei no meu lado? E muitas vezes a solução do problema envolve entender os dois lados. No caso de ajustar rotinas, é justamente entender comportamentos das pessoas, ver que está dando errado uma coisa ou outra e você ter rotinas para poder verificar isso. Vamos dizer, se tem um problema com uma pessoa que sempre está o horário, ela começa a esquivar de trabalho, começa a ir no banheiro e tudo mais. Você ajusta a sua rotina para um horário certo, você está indo atrás da pessoa para ver o que ela está fazendo. Isso já é uma forma de combater, mas tem múltiplas, né? E seu exemplo é para você liderar também pelo exemplo, porque não adianta você também ficar cobrando, se no final das contas você, às vezes, sei lá, um preguiçoso e está cobrando trabalho. Ninguém vai acreditar em você e você vai ter mais trabalho ainda para fazer isso. Então, primeiro a gente tem que corrigir nossos erros, ser o exemplo realmente, né? Para na sequência a gente corrigir os dos outros, né? E o perfil de liderança na empresa. Nesse caso aqui é uma empresa tradicional, né, com equipes de várias gerações, ou você tem só uma geração para trabalhar? Se for uma geração só, isso limita um pouco o trabalho, né? Porque além de você não ter sangue novo, diferente, ideias diferentes para misturar um pouco, você tem a parte boa, né, que não tem que lidar com vários tipos de pessoas. Na verdade, são vários tipos de pessoas, mas menos faixa geracional, então você não tem tanto problema para se adaptar a uma faixa, né? Mas questão de se adaptar, quando você está acostumado, é uma coisa que vira rotineira, então não é um bicho de sete cabeças. E a questão se é uma empresa tradicional ou não, para você saber se também até onde você pode ir, como que é o tipo de atitude, comportamento, que o pessoal está acostumado também, né? Qual que é a forma de agir na empresa. Você tem que ter isso aí claro, até onde você pode ir, quais são os seus limites. Então, liderar faixas etárias diferentes vai exigir leitura e adaptação do gerente, né? Se você não tiver essas faixas etárias, né, é uma coisa a menos para se preocupar, mas talvez é uma coisa a mais que você vai ter que procurar numa questão de criatividade, de ideias, porque você não vai estar tendo contato com coisa nova, né? Perfil de liderança da empresa. Então, quem da sua equipe você acha que precisa mais de orientação hoje e por quê? Essa pergunta aí para você dar uma pensada, mas com isso também a gente vai trazer essa tabelinha praticamente aí que pode dar uma luz para você. Que o perfil do funcionário novo, que é idade nova, 18 a 25 anos, tem algumas necessidades que são de acompanhamento, retorno constante e validação. Ou seja, você está trazendo essa pessoa para a tua empresa aí, então você, além de começar ensinando ela bem, né,
você vai precisar acompanhar ela, né? Você vai ter que estar dando retorno, porque ela está esperando que você vá lá e veja, não, ficou legal, tá fazendo isso certo. Vou dar um exemplo mais do varejo, que é onde eu trabalho, né, tenho contato do dia a dia, né, vamos dizer, se passou alguém para arrumar uma sessão e a pessoa está começando, né, vai ver como ficou, fala o que ficou legal, o que não ficou, tenta usar também a questão do feedback alto, baixo, alto, para a pessoa também ficar no nível de feedback certo, que é a questão de você sempre começar com o feedback, você começa apresentando, olha, tem umas questões para que a gente tem que trabalhar, você sendo uma boa pessoa já, a gente precisa trabalhar isso, porém, daí você dá uma baixada para falar do que você quer falar. E no final, você vai falar da parte que ele ainda é bom. Então, você começa falando, cara, isso é bom, não sei o que, mas acho que a gente tem que mexer nisso. Você vai falar a parte de baixo. Você podia tomar mais cuidado com essa situação, pegar um pouco mais de inspiração disso e depois você termina, mas eu acredito que você tem potencial, então vamos lá, bola pra frente, vamos, né? Seria em resumo isso aí. E os cuidados que você tem que ter como gerente é ensinar bem desde o início e revisar com frequência, porque se você no início você não tivesse acompanhamento, a pessoa vai aprender com às vezes um funcionário mais velho, não vai ser o que você queria, então aquela pessoa que você acreditava que seria uma boa pessoa na tua equipe muitas vezes vai virar, né, uma pessoa mais ou menos ou ruim até, por causa, não porque ela é uma pessoa ruim, mas porque foi largada, né? Então esse funcionário mais novo você tem que ter mais atenção. O pessoal de meia idade já vai ter uma necessidade de estabilidade e reconhecimento. Então, a pessoa já sabe o que quer, muitas vezes já está no mercado, trabalha há muito tempo, dificilmente vai ter questionamentos, assim, porque a pessoa já sabe o que ela tem que fazer, né? Então, você vai ter menos problema com isso aí. A única coisa que você vai ter que tomar cuidado é para equilibrar essa cobrança com valorização. Então, sempre que você cobrar uma coisa, também tem que dar uma valorizada. E o pessoal mais antigo vai ser aquele pessoal mais difícil de trabalhar. Porque quando você quer trazer mudanças, e geralmente você está entrando em empresas que você quer trazer mudanças, né? São as pessoas que vão ser mais resistentes. Então, eles vão tem mais necessidade de respeito à experiência deles, paciência com os vícios deles, né? Você não vai chegar mudando, hoje nós vamos começar a vender todo mundo pelo WhatsApp, né? E treinar com todo mundo ao mesmo tempo e vai dar mil maravilhas. Não vai dar certo desse jeito, você vai ter que... Primeiro, pessoal, como a gente vai começar a responder mensagens no WhatsApp agora? Você vai trabalhando aos poucos, depois, não, agora a gente vai fazer etapa de... Agora vocês vão começar a reservar. Aí depois vai dando um passo de cada vez para ficar mais fácil para eles e trazendo argumentos claros, né? E corrigindo com jeitinho, né? Então, argumentos claros, você vai vender mais se você fizer desse jeito, né? Ou, vamos dizer, vamos arrumar essa sessão desse outro jeito aqui, vamos experimentar só para você ver. Por que ficou melhor assim? Fica mais fácil agora para o cliente achar tal coisa. Então, esse tipo de coisa você tem que trazer. E o que uma loja, na verdade, geralmente espera do gerente, né? É claro que aqui vai depender muito do perfil, né? Mas no caso da proatividade, eu imagino que toda loja vai esperar a proatividade do gerente. Claro que isso vai depender muito do teu patrão, né? Da administração da empresa, né? Da diretoria, mas em geral o gerente vai ter que ter proatividade, né? Para saber ver problemas e resolver, né? E por um tempo talvez vai ter uma adaptação, às vezes a adaptação é menor, depende também da tua experiência, mas isso aí, proatividade é o mínimo, né? Então chegar, já ver o que tem de errado, arrumar e depois ver o que você ou não pode arrumar ou não sabe se pode, né? Ou tem custos envolvidos, né? Em tudo isso aí, mas em geral é manter a casa em ordem. Como que é a atuação no salão de venda? Se o gerente permanece no salão, tem uma presença mais firme, se é uma presença mais simpática, se troca ideia com os clientes ou não se envolve com as vendas, tem tudo isso aí então para avaliar. Então tem que avaliar o modelo da empresa e se encaixar, né? E até o comportamento também. E também a gente espera que o gerente não apenas apague incêndios, né? E esse é o grande questionamento, porque a maioria dos gerentes estão sempre apagando incêndios. Tem que agir com um propósito. Então, na hora de atuar, né, como gerente, você tem que pensar o que está te tomando tempo
e o que, que você sempre está apagando incêndio para pensar em alternativas para você não estar fazendo isso, para você ter mais tempo para se dedicar a cobrar vendas, né, a resolver problemas pontuais que fogem do dia a dia, porque os problemas que acontecem todo dia é uma coisa que você já deveria estar preparado para resolver, é mais nesse sentido. Planejamento, execução e adaptação. Então, uma dica aqui de planejamento para você já começar bem, né, é ter uma rotina ideal. O que, que eu considero aqui é organizar a loja, a equipe logo cedo. A primeira coisa que você vai fazer no dia é ver o que tem de errado e já resolver, né? Inclusive tem uma máxima do pessoal que fala que, pessoal de agendas e calendários aí de produtividade, que você tem que fazer a atividade mais difícil do teu dia no início do dia, porque a tua energia está maior, você está mais focado, então resolva, mate o leão no dia ali e depois o que vier é lucro, né? Então você no dia você dedica toda a sua energia, a maior parte da sua energia para essa atividade difícil, né? Resolve ela de uma vez e o dia vai correr. E até isso vai bater muito com o cenário de varejo, porque no início do dia o movimento é menor, então é mais tranquilo você fazer as coisas operacionais, né? E de tarde você tem tempo para dar atenção para a maioria dos clientes que vêm de tarde, né? Então isso é uma coisa interessante. Combina então as duas coisas, a eficiência do ser humano, no caso, geralmente as pessoas têm esse negócio de acordar pela manhã vai ter mais energia, mais disponibilidade, né? Se você deixar para fazer de tarde, às vezes você vai se esquivar da tarefa, você não vai perceber, mas amanhã acho que fica melhor de fazer, não, eu vou deixar para fazer mais tarde, pô, mas não vai dar certo fazer isso aqui, você começa a botar pontos sem perceber, presta atenção no teu comportamento, você vai ver. E resolva o que te toma tempo primeiro, nesse caso, né? E depois você vai deixar o dia fluir com foco nas vendas. Aí você vai ter tempo para realmente atender o cliente se precisar ou resolver um problema mais pontual com a equipe e coisas que não tomam tempo e até se deixa o dia fluir, né? Então é uma coisa mais tranquila. O papel do gerente, né? Quando alguma coisa sair do planejado, ele tem que estar pronto para reorganizar o time rapidamente. Então também você vai ter que ter o plano de contingência para ajudar isso aí, né? Então se alguém faltar, por exemplo, você já tem que pensar o que, que eu vou fazer. E se o sistema travar, o que, que vai fazer? A política da empresa parar de emitir nota ou você tem que fazer Vou dar um exemplo aqui, a gente nunca parava de vender. O sistema caiu, o que, que a gente fazia? Pegava bloco de anotação, fazia todas as vendas no bloco, para quando o sistema voltasse, a gente enviava os dados para o cliente, a notinha fiscal e tudo mais, mas não parava de vender. Porque geralmente o que para as vendas é o sistema da loja, né, o ERP. E isso só impede você, ou o POS no caso, depende da operação de cada um. No caso aqui, o POS sendo aquela frente de caixa, né? Então se a tua frente de caixa parou, mas você ainda tem acesso à maquininha de cartão e dinheiro, você não tem por que parar. Talvez você vai parar de vender no crediário, se você tem um crediário próprio. Mas, dependendo do caso, não precisa. Você pode criar um método para que quando o sistema falhar, tudo ocorra bem, depois você envia comprovantes fiscais para o cliente, sem prejuízo nenhum a parte fiscal e nem operacional. Então você não vai estar tendo nenhum problema com relação a isso, né? Então, e você tem justificativa, né? Então é uma coisa para não parar, né? Para você não deixar, não perder movimento, senão o concorrente vai tomar. Dinâmica final aí para vocês, né? É uma coisa para vocês pensarem, né? Então, chegou uma novata, ela está trabalhando no caixa, ela fez um erro e o cliente se irrita. Como que você vai agir nos próximos 5 minutos? Aqui, nesse primeiro ponto, né, é importante você pensar o seguinte, tem um problema ali, mas na verdade são duas coisas para resolver. O primeiro é o cliente, porque o cliente a gente vai ter que atingir em primeiro lugar, né, vai ter que chegar nele em primeiro lugar para tranquilizar a situação, geralmente falar, ocorreu um erro, um problema, mas a gente vai resolver, né? Falar com jeito, de forma firme e que o cliente sinta que o negócio está sendo resolvido, que o cliente se irritou por qualquer motivo, né? Às vezes pode ser um detalhezinho, mas você tem que demonstrar que você entendeu a situação dele, né? Porque as pessoas reclamam porque elas querem ser compreendidas e esperam uma atitude.
Então, tendo isso aí, né, você vai trazer que você está resolvendo o problema, você está trazendo, está tomando uma atitude e vai conversar com a pessoa para ver o que aconteceu, para resolver e já libera o cliente, né? Também você não pode tomar o tempo do cliente. E na sequência você vai falar com a pessoa do caixa, o que aconteceu, foi exatamente isso que o cliente falou ou não, mas escuta ela primeiro, né? Porque às vezes ela já vai falar que foi uma coisa, às vezes o cliente vai falar que foi outra, então você primeiro escuta os dois pontos de vista, né? Depois você cruza para ver, será que foi isso, será que não foi, daí você vai conseguir dizer se realmente foi isso ou não, porque às vezes a pessoa fica com, ela faz um erro, então, faz uma cagada, vamos dizer assim, e ela não assume o erro. Ou muitas vezes acontece, né? Você sabe que acontece, do cliente não assumir que fez um negócio errado, falou uma coisa meio torta ali, e não aceita não estar com a razão, né? O cliente sempre está com a razão. Esse ditado não é à toa, não quer dizer que ele sempre vai ter a razão, mas sempre ele vai achar que está com a razão, tem mais a ver com isso. Então vai acontecer isso, né? Mas às vezes ele tem, às vezes não tem. O que você tem que fazer é analisar se, de acordo com a empresa, vai bater essa informação que eles passaram, né? Se qual que é a atitude da empresa, quem está certo de acordo com as regras da empresa, como método de trabalhar da empresa, e se o cliente não pode ser atendido ali, infelizmente você não vai mudar, né? Infelizmente para ele, no caso. Se o cliente estava certo, você vai ajustar para que as coisas entrem na linha. Aí temos uma outra situação que é a colaboradora antiga desmotiva os novatos. Quando e como interferir? Na minha opinião, isso aqui também é uma coisa, acho que vai muito de acordo com cada empresa, né? Mas se a pessoa é antiga, está desmotivando os novatos, eu acho que se é uma coisa comportamental, é um problema maior, porque ela não... Se fosse uma coisa de só um probleminha que a pessoa não sabe trabalhar com alguma coisa, ela aprende, né? Mas se a pessoa ela tem um problema comportamental, é difícil a gente corrigir isso aí. Então, você tenta corrigir com documento, né? Fazendo uma advertência oral, né? Depois você vai fazer uma advertência, no caso, com documento, uma advertência escrita, e na sequência vai progredindo as punições. Eventualmente, você vai acabar demitindo uma pessoa assim, porque a pessoa que ela constantemente faz esse tipo de coisa, é porque ela já está desmotivada, dificilmente você consegue converter a situação. Talvez você tenha uma atitude que consiga observar uma coisa, envolve aquele negócio da empatia que eu falei no começo, que é você se colocar no lugar da pessoa, e talvez você observe uma coisa diferente. Ela desmotiva porque a gente cometeu um erro. Vamos dizer, ela estava há 5 anos numa função e tinha outra pessoa do lado dela na mesma função que estava há 3 anos, você foi lá e promoveu a pessoa de 3 anos. Ela vai se desmotivar, né? E o erro foi teu, né? Você não deu chance para ela, não conversou com ela, provavelmente o erro foi teu. Então você tem que pensar nisso, em cada atitude, né, com os colaboradores antes, para você não acabar desmotivando uma pessoa boa e acabar perdendo ela às vezes até para sempre, porque é difícil às vezes você converter de volta a pessoa para o teu lado. E como uma tarefinha aí para a semana você poder executar, eu passei como vendedor, mas depende do teu acesso aí, né? Se você não tem acesso a um vendedor para fazer, faça com uma pessoa da tua equipe, mas escolha alguém com desempenho que está abaixo da média, né? Que você gostaria que fosse corrigido. Monte um plano simples de melhoria, seria postura ou vendas. No caso, você tem uma regra que a pessoa não segue, como que você vai fazer para ela seguir? Vai ter, quando ela fizer isso, eu tenho que fazer isso, quando ela fizer isso, eu tenho que fazer isso. Você vai fazer esse acompanhamento. Aplique durante a próxima semana e traga o resultado aí pra gente na próxima aula, né, ou até comentando aí. E tente veja o que vai acontecer e veja como você vai agir também, né? Às vezes você vai agir melhor do que você imaginava que ia agir. Tá certo? Então, pessoal, obrigado e até a próxima.